Salve, salve rapaziada, salve, salve povo do bem. Olha só, o assunto hoje é sério. O assunto hoje é de extrema importância, é muito sério e é interessante vocês prestarem atenção até o final, tá? A gente vai falar sobre cyberbullying. Por um pequeno detalhe, eu percebo muito que as pessoas às vezes vêm aqui na loja e elas não têm a real dimensão, tá? E os próprios adolescentes não têm a real dimensão do que eles fazem, às vezes, dentro das redes sociais, porque eles acham que no meio das redes sociais eles estão protegidos. E engano deles, né? E dessa forma eu percebo muito que nesses videozinhos tem pessoas que tentam conscientizar as pessoas das doenças que a pessoa tem, às vezes sofre uma doença que faz com que a pessoa seja diferente, ou tenha atitude diferente, ou seja diferente, e as pessoas são bem cruéis com esse tipo de gente. Então é sobre isso que eu vou falar hoje, é sobre cyberbullying, tá? Galera, o cyberbullying, ele é uma atitude muito negativa que causa problemas seríssimos emocionais. Muitos desses cyberbullyings, eles acontecem, como eu falei, a pessoa agride, né, a outra por ela ser diferente, ou ter um gosto diferente, ou ter uma opinião diferente. E aí começa a fazer o bullying mais virtual. E isso daí, a pessoa tem uma sensação de estar protegida, porque o nome que ela coloca, às vezes a aparência que ela coloca, não é nem o rosto dela que ela coloca no nick. O nick, para quem não entende, é o nome da pessoa virtual e a imagem que a pessoa coloca virtualmente. Às vezes coloca a imagem de outra pessoa e não dela mesma, porque ela é tão covarde, por assim dizer, que ela tem coragem de fazer bullying virtual com o outro, mas ela não tem coragem de falar na cara aquilo que ela pensa, porque ela sabe que se for pessoalmente, ela não vai ter coragem, sabe que aquilo ali é crime. Então ela entra nas redes sociais para fazer esse bullying, para ela perseguir a pessoa por ser diferente, entendeu? E isso é um leve engano, é um engano muito grande, porque se a pessoa for para a polícia e fizer um BO, a polícia, se quiser, logicamente, ela tem como descobrir a origem da pessoa e prender ou processar essa pessoa por cyberbullying, tá? Então isso daí tem consequências desastrosas, e é essas consequências que eu vou falar também, porque a pessoa, por se achar que está no anonimato, ela, como foi dito, faz o cyberbullying, e a consequência disso daí é que no mundo da internet, uma vez na internet, não sai da internet. O print, como se fala, né? O print é eterno. Então, a partir do momento em que a pessoa se expõe na internet por alguma forma, ou quer simplesmente fazer uma conscientização de uma doença que a pessoa tenha, seja de pequeno ou grau maior, a pessoa, às vezes, esses cretinos, não tem outra forma de falar, eles fazem bullying com a pessoa e aquilo ali começa a divulgar como se fosse como ele acha que está no anonimato e que ninguém vai descobrir que ele está ali, e acaba incentivando outros a fazer o bullying. Então acaba gerando um ciclo de maldade em cima daquela pessoa, e isso daí é horrível, e as consequências dessa situação é muito séria, porque aquilo dali começa a virar um viral, uma pessoa começa a perseguir, aí daqui a pouco outra começa a perseguir, e outra começa a falar, outra começa a falar, e na real aquilo ali nunca existiu, entendeu? Começa a pegar fama, uma coisa que nunca existiu, que foi uma fake news, ou que foi uma invenção por maldade mesmo que a pessoa criou, e aquilo dali, uma montagem de maldade que a pessoa criou, e aquilo dali começa a se compartilhar. Galera, a coisa fica tão séria que
Tem pessoas que são, nas melhores das hipóteses, são internadas em hospitais, fazem tratamento durante anos por causa disso. Eu não estou falando consequências pequenas, não, são consequências severas. Tem pessoas que não resistem a isso e tiram a própria vida, tá? As pessoas chegam a esse extremo, adolescentes chegam a esse extremo por causa de cyberbullying. O maior problema disso daí que acontece é entre os adolescentes, como eu disse. Os adolescentes, eles acham, tu não vê quase adulto fazendo isso, é muito raro, mas é adolescente que ele se acha que está seguro no meio virtual e que ninguém vai descobrir. E isso é um grande engano. É um grande engano, porque a pessoa, se quiser descobrir, ela descobre. Ah, mas eu mascaro meu IP, mas não tem condições de mascarar o MAC address. O MAC address, cada placa de vídeo, cada placa de rede tem o seu MAC address que não tem como mascarar. Tu tem condições de saber o MAC address, através do MAC address, fisicamente onde a pessoa está. E isso fica registrado também. Tu não tem condições de mascarar isso daí. É por isso que eu falei, se a polícia quiser descobrir aonde você está, ela vai saber onde você está. É por isso que eu falo essa situação. E outra situação que eu dou uma dica agora para quem é pai, porque a maior parte das pessoas que escutam meu vídeo, veem meu vídeo, é em torno de 18 a 45 anos, mais ou menos da minha idade, assim, tá? Eu tenho 42. Então, assim, ó, a dica que eu dou para vocês, a real que eu vou falar para vocês, tá? Se o teu filho tá muito enfiado no quarto, tá se isolando, mudou completamente o jeito que ele era, tá muito fiado na internet, vasculhe o que ele tá fazendo. Adolescente, principalmente adolescente, se criança já não tem que ter privacidade, adolescente muito mais. Eles não têm que ter privacidade. Você tem que vasculhar e tem que saber tudo que teus filhos estão fazendo. Tem que saber com quem que eles estão conversando, tem que saber com o que eles estão conversando, porque ele não pode ser necessariamente a pessoa que está sendo agredida, pode ser o agressor. E se você descobrir o que ele está fazendo, você mata o problema na raiz, tanto quanto vítima, quanto como agressor. Se for agressor, pai, você vai tomar o que tem que ser feito, tem que fazer o que tem que ser feito. Se for o pai da vítima, você vai poder tratar o teu filho, cuidar do teu filho, muito tempo antes de chegar ao extremo. Então, essa é uma mensagem que eu dou, que eu falei, é muito, muito, muito importante. Por isso, é quase como se fosse um alerta que eu dou para vocês. Vocês que são pais, vocês que são mães, é um alerta que eu dou. Cuidado com o cyberbullying, com os seus filhos. Cuide dos seus filhos. Veja com quem que eles estão conversando, veja o que eles estão conversando nas redes sociais, principalmente nos jogos, redes sociais. É chato às vezes ter que ser intrometido, se meter na vida do filho, mas não esqueça que se você não se meter na vida dos filhos, o mundo vai se meter e ele é bem cruel. Então, cuide dos seus filhos, compartilhe ao máximo que vocês puderem, porque isso é uma coisa que tem que entrar em debate e tem que ser debatido ao extremo, tem que ser debatido de forma maçante. Todo mundo tem que entrar em debate com respeito a esse cyberbullying. Eu percebo que poucas pessoas falam sobre isso daí, e às vezes quando falam só explanam assim de leve. Tem que ser debatido bastante mesmo, tá? Vamos cuidar dos nossos pequeninos aí, dos nossos adolescentes, que principalmente é eles que fazem bastante isso daí, não que os adultos não tenham caso de adulto,
mas é mais as crianças, os adolescentes que fazem isso, né, por consequência daquilo que eu disse. Um beijo no coração, fique com Deus, vamos cuidar deles. Valeu!